Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. Lá em Romanos 8:35 nos diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos declarar isso nesta canção que nos diz que Ele é o mesmo para sempre, e que se o choro dura uma noite, a alegria do Senhor ela vem pela manhã. Amém? Nada vai me separar. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Que
Daniel. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo. Não, acho que o povo ainda está dormindo. O pessoal da manhã falou mais alto ainda. Boa noite. Pai do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é o momento, um dos momentos mais importantes que nós declaramos o amor de Deus sobre nossas vidas, as bênçãos dele, que é o momento de dízimos e ofertas, que não é uma parte, faz parte, né? Continua a nossa adoração. Por quê? Porque nós somos mordomos do Senhor e nós devolvemos só uma parte daquilo que ele nos dá. Amém? Vou ler aqui um texto bastante conhecido por todos nós. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Amém ou não amém? Você passando um ano sem ter confusão na sua casa, não é bênção de Deus? Você passando um ano sem pegar uma gripe, não é bênção de Deus? Deus colocando pessoas abençoadas para ser suas amigas, para ser canal de bênção na sua vida, não é bênção de Deus? Eu tenho um exemplo claro aqui, pastor Arley, pastor de vocês. Eu conheço há 3 anos e assim parece que eu moro na rua dele, entendeu? Faz 3 anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Aliás, 2 anos e pouco. Mas eu vejo assim que parece que a gente nunca saiu de perto um do outro. E a gente não está de se falar todo dia. Mas a nossa amizade tem edificado a minha vida. Eu vejo o agir de Deus na vida dele, ele vê o agir de Deus na minha, e a gente compartilha, troca uma figurinha. E quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida? E às vezes a gente pensa que a bênção de Deus só está no financeiro, só está em ter um bom salário, só está em ter um carro em destaque, uma casa boa, num condomínio bom. E muitas vezes não é isso. É aquele sabonete que você estava querendo tanto e que você não compartilha. Às vezes você está necessitando comer pipoca para assistir aquele filme no cinema em casa, e você não tem o dinheiro, e Deus providencia alguém para trazer um pacote de milho do nada. Cadê esses testemunhos? Um dia desse eu estava numa igrejinha lá no meu interior, sou de Fortaleza, Ceará, pertenço à igreja do pastor Salomão, da comunidade da Fé Cristã Zona Sul, e uma senhora estava compartilhando que ela estava glorificando a Deus por ter conseguido pagar o terreno dela. E cadê esses testemunhos? A gente tem que compartilhar isso aí, porque isso a gente fortalece a nossa fé. A gente vê que Deus está agindo na vida uns dos outros e trazendo bênção, vitória. Que Deus está conosco não só na mesa, nos pastos verdejantes, mas também está com a gente no vale de sombra de morte, quando a gente está também atravessando o deserto. Então que nós possamos saber que tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, nós temos que agradecer a Ele, porque foi Ele que nos deu. Nós temos que ser satisfeitos em Deus por tudo que temos. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Deus, por esse dia, por essa noite. Te agradecemos por estar aqui na tua casa, te adorando e glorificando o teu santo nome, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa graça, que o Senhor é que manda o nosso maná diário, que é o Senhor que providencia tudo o que nós precisamos, Senhor, que nós necessitamos. Ó Deus, vem abrir as portas, as comportas dos céus sobre a vida daqueles que buscam te agradar, que buscam ser fiel a ti em todos os momentos. Mas como tu diz que é fiel mesmo quando nós não somos, Senhor, faz o teu mover, faz o teu agir, Senhor. Abre porta onde não tem e fecha as que tem, para que eles possam entender o teu poder, o teu amor sobre a vida deles, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas em teu altar. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Declare que o Senhor é bom e a misericórdia dele sempre vai durar enquanto existirmos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Cumprimente essa pessoa que está do lado assim. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Antigamente a gente podia pegar na mão, mas agora a gente cumprimenta. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Isso, pode sentar. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos que nos visitam. Hoje tem aqui o nosso irmão Ataíde com sua esposa. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. São amigos do Lécio. E também tem o Daniel, né, um amigo também lá de Fortaleza. A igreja lá dele é uma bênção. Pastor é uma bênção também, Salomão. Que Deus abençoe todos vocês lá, viu, Daniel? E em breve nós estaremos lá também comendo tapioca, no nome de Jesus. Queridos, lá é a terra da tapioca, uma bênção. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito importante, porque nós vamos falar da ceia do Senhor. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é a Santa Ceia. Mas antes de falar sobre esse tema tão importante, você que nos assiste pela internet também, pelo Facebook, pelo Instagram, que Deus abençoe você. Eu quero pedir ao Senhor revelação da palavra. Porque o que tem me preocupado, e ontem nós lá em casa discutimos, né, até tarde, a gente sentou e conversando, Daniel, eu, Késia. Se o evangelho ele não for revelado, existe um problema muito grande. O evangelho ele precisa ser revelado. Porque o Lécio, eu não esqueço uma palavra que o Lécio trouxe aqui uma vez na igreja, ele falou assim, olha, vocês já pensaram na quantidade de sermões que vocês já ouviram ao longo do ano, dos meses, alguma coisa dessa natureza, e como que ainda nós fracassamos, alguma coisa assim que ele trouxe. O evangelho ele precisa de uma revelação para que haja mudança e uma transformação. E eu gostaria de que você, junto comigo, nós colocássemos a mão no coração e nós pedíssemos ao Senhor Jesus para que Ele revele a palavra dEle. A Bíblia não é um livro, mais um livro que a gente lê. A Bíblia é a própria palavra de Deus, inspirada por Deus, e que se nós pedirmos ao Espírito Santo, Ele fala conosco. Vamos pedir para Ele, fala assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, nós vamos aprender a Tua palavra. E nós precisamos, Espírito Santo, que a sua palavra seja revelada aos nossos corações. Tira, Senhor Jesus, toda semente de engano, de Satanás, para nos impedir de aprender a palavra. Senhor Jesus, que a tua palavra nos transforme, nos edifique e nos faça dar frutos. Em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Hoje é Santa Ceia e eu preciso ensinar algo relativo a esse tema tão importante do Evangelho. Todos os meses celebramos a Santa Ceia, um momento de comunhão que a igreja tem, assim como Jesus com seus discípulos, na última ceia, reuniu, conversou com eles, e falou acerca do seu corpo e acerca do seu sangue. E Jesus, ele estava prestes a passar pela morte e a morte de cruz. E hoje eu quero ensinar para vocês como fazer uma faxina no nosso coração. Como é o processo de limpeza na vida espiritual do ser humano. Como fazer para que o pecado e a culpa do pecado saia da minha vida como crente. Tendo em vista que o pecado é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o pecado é a centralidade de toda a palavra. E Deus ele sempre traz uma dica de como nós pecadores podemos ficar livres do pecado. E nós sabemos que o pecado ele tem algo muito importante, porque o pecado ele gera consequências. E Jesus, como sumo sacerdote, ele veio trazer uma solução para fazer a limpeza de toda a bagunça que nós pecadores fazemos.
Eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Eu sempre gostei muito de processos. Eu, na minha profissão, como biólogo e gestor de resíduos sólidos, e como consultor de meio ambiente nas empresas, muitas vezes eu tinha que fazer mapeamento do processo produtivo. E é uma das coisas que eu mais gostava de fazer, é mapeamento do processo produtivo. Porque no mapeamento do processo produtivo eu tinha que identificar cada processo, em sua etapa, o que era gerado de resíduo, não resíduo, insumos e tal, para entender todo o processo que aquela empresa gerava de impacto ambiental ou não. E eu aqui, como crente, eu queria trazer para você hoje o mapeamento do processo de expurgação do pecado da vida do ser humano. Existe um processo. O pecado entra, mas o pecado tem que sair. E eu queria te ensinar como que o pecado entra e como que o pecado sai. Como que foi esse processo na Velha Aliança, no Antigo Testamento, e como que é esse processo no Novo Testamento com o sacrifício vicário de Jesus. Quero te ensinar isso de uma forma bem objetiva, bem rápida, mas por que isso, pastor Arley? Porque você e eu, muitas vezes, de uma forma muito objetiva, seja dentro do carro, seja na nossa casa, nós fazemos uma coisa assim: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, amém. Não entendemos que o pecado ele tem um processo. Como assim, pastor Arley? Sim, simples. Quando nós passamos nas ruas, vemos os lixos empilhados no dia, terça, quinta e sábado, que o caminhão de lixo passa na minha rua. Terça, quinta e sábado. Vemos o lixo lá fora. Só que o lixo, ele tem um processo para ser gerado. Vou te dar um exemplo. Você vai no supermercado, você compra lá vários utensílios. Comida, sabonete, produto de limpeza. E à medida que você vai consumindo, vai gerando o quê? O lixo. Não é assim que funciona? E aí aquele lixo, ele é descartado pelo chão da casa? Não. Você precisa de contenedores, das latas de lixo, para poder colocar aquele lixo dentro da casa. À medida que aqueles lixos vão sendo acumulados, você pega um saco plástico ou coloca o saco plástico antes nos contenedores, amarra e pendura em um lugar, para que naquele dia, naquele horário que os nossos queridos catadores passam, eles retirarem aquele resíduo que foi gerado dentro da sua casa. E aí você coloca lá, existe um processo para isso acontecer. Começou com o consumo. E tem o dia que você tem que pegar aquele lixo e colocar para fora de casa para alguém pegar e levar. A vida do crente também é assim. O crente, ele nasce e ele passa por um processo, onde a vida dele, ele vai gerando coisas, vão gerando lixos, vão gerando situações que vão gerando pecados, vamos dizer assim. E esse pecado fica dentro de nós, azedando, apodrecendo, gerando um monte de impurezas. E o pecado ele tem consequências. O pecado ele gera o lixo na nossa casa, se não jogado fora, ele vai acontecer o que com ele? Dá larvas. Na minha casa já aconteceu. Deixei o lixo lá e começaram a sair um monte de larvinhas brancas. Eu aproveitei e coloquei no feijão e pus para cozinhar. É uma delícia. Gente, vocês não fazem ideia, aquilo ali fica igual um macarrão, com bacon e calabresa, é bom demais. É mentira. Mas o pecado ele vai gerando sujeira. E sabe quando é que começou o pecado? O pecado começou no lugar perfeito. O céu era na terra, porque Deus fez o jardim no Éden, para que o homem vivesse nesse jardim em perfeição, vivesse no jardim eternamente. Deus fez o primeiro casal, homem, Adão, mulher, Eva, a mãe da criação, para que eles vivessem no jardim para sempre, para que eles vivessem no jardim sem nunca cometerem pecado. Mas o que aconteceu? Deus colocou uma ordem, uma regra. Adão e Eva, vocês podem desfrutar de tudo que vocês quiserem, mas só não façam uma coisa pelo amor de Deus, por amor a mim. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, beleza? Aí, o que eles fizeram? Quebraram um princípio. Deus chegou para eles e falou assim: olha, seus cabeçudos, vocês quebraram um princípio. Eu coloquei para vocês uma regra e vocês não podiam ter infringido a minha regra e a minha lei. Aí Deus falou com eles assim: olha, agora, a partir de agora, por causa do pecado, vocês vão experimentar a morte. Morte física, instantânea? Não. A morte degradativa. O que é a morte degradativa?
aquele que viveria eternamente, Adão passou a viver quantos anos? 900 e tantos anos que o nosso irmão Adão viveu. Os homens antigamente, eles viviam muito mais do que vivem hoje. Isso foi consequência por causa do nosso amigo pecado, que tem que sair da nossa vida de alguma forma. E aí, além disso, Deus falou com eles assim: olha, nesse lugar que vocês acham lindo, maravilhoso, vocês não vão poder viver mais. Vocês terão que ser expulsos daqui, porque eu quero não, porque vocês escolheram quebrar princípios. E aí Deus colocou uma espada guardando o jardim, protegendo esse jardim, e Adão e Eva tiveram que sair de lá para ir para um outro lugar. Perderam privilégios, perderam benefícios. A natureza, que era uma natureza perfeita, magnífica, esplêndida, mais bonita que as cataratas do Iguaçu, mais bonitas que as praias de Fortaleza, mais bonitas do que Ribeirão das Neves, se tornou uma natureza caída. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos, a terra ficou pobre, a terra empobreceu, tudo isso por causa do pecado. Mas Deus, mesmo o ser humano sendo pecador, Deus, ele que falou assim: olha, meu Deus do céu, ele falando com ele mesmo. Você pensa sozinho? Imagina Deus pensando com ele mesmo: Senhor, meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa discussão, nós temos que criar uma alternativa para que o ser humano ele seja livre do pecado, Carlinhos. Para que o ser humano ele possa tirar essa condenação, porque o pecado ele traz condenação, e ele traz, além da condenação, ele traz escravidão, e ele traz algo muito importante que nenhum ser humano gosta, que é o peso da consciência, que é a consequência drástica que o pecado traz. Ele condena, ele escraviza e traz um peso consciente para o ser humano. E Deus falou assim: olha, eu preciso libertar o povo disso. Como? No Velho Testamento, no livro de Levíticos, Deus institui uma palavra importante, que todo crente tem que saber essa palavra, chamada expiação. Tudo começou com uma palavra chamada expiação. E a expiação, ela tem 5 analogias que eu gostaria de fazer com você, mas não vai dar tempo, eu vou fazer apenas 3 analogias importantes. A expiação, essa palavra expiação, o que significa, pastor Arley? Se eu ler essa palavra na Bíblia, o que significa essa palavra lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, antes da vinda de Jesus? Expiação significa o meio pelo qual Deus escolheu para remover o pecado do homem, mediante a um preço de resgate. Como assim, pastor Arley? Eu não entendi. Deus não quer que o homem fique com lixo no seu coração. E Deus mesmo providenciou uma maneira, uma forma de fazer com que o homem ficasse livre do pecado. Como? Uma palavra chamada expiação. Mas como que era isso? Eu vou te explicar. É simples. Deus levantou homens chamados sacerdotes. E esses sacerdotes eram homens de Deus, escolhidos por Deus. E Deus mandou que fosse construído naquela época tabernáculos, feitas por tendas, onde Deus mandou tripartir aquela área: átrio, Santo dos Santos e lugar santíssimo, santíssimo lugar. E Deus falou assim: olha, tem 2 formas do sacerdote expiar o pecado do povo. Expiar significa o quê? Remover o pecado do povo. Quem é que gosta de ficar com pecado aqui no coração? Levanta a mão. Ninguém. Deus, ele tem que dar um jeito de tirar o pecado. E aí Deus falou assim: olha, eu tenho uma saída para vocês. Vou levantar um homem de Deus chamado sacerdote, o ofício de sacerdote, o ofício sacerdotal. E esse homem de Deus que tem o ofício sacerdotal, ele vai fazer uma coisa muito importante: preço de resgate. Você pecador, o Arley é pecador, o Arley comete pecados. O que o Arley tem que fazer? O Arley precisa pegar um cabrito, uma vaca ou um cordeiro macho, levar diante de um sacerdote. E o sacerdote, como autoridade espiritual daquela época, o sacerdote ele impunha as mãos na cabeça daquele animal, fazendo menção da transferência do pecado, de todos os pecados que o Arley havia cometido naquele ano. Colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, fazendo menção
de uma forma de uma transferência de pecados. Pegava aquele animal, levava no lugar, no santíssimo lugar, onde tinha um lugar chamado propiciatório. E naquele lugar, onde tinha esse lugar chamado propiciatório, aquele sacerdote, ele matava aquele animal, imolava aquele animal e oferecia como oferta agradável a Deus. Assim, todos os pecados que estavam na vida do Arley, aqueles pecados eram o quê? Expiados. Eles eram o quê? Removidos. Era oferecida uma oferta por resgate. Resgate muito importante. E isso na velha aliança. E os sacerdotes também faziam isso na forma de oferta em dinheiro. E os sacerdotes também faziam uma coisa muito legal, que está no livro de Levíticos. Eles faziam uma coisa muito massa. Eles pegavam também um bode. E quando eles pegavam um bode, eles soltavam o bode no deserto, para simbolizar, num lugar muito distante, de forma com que aquele bode, ele ficasse no deserto, e ele nunca mais voltava. Porque daquela forma, era uma simbologia que Deus usava, para que aquele animal fosse embora, e ele nunca mais se lembrasse dos pecados. E a Bíblia fala que Deus, quando perdoa os nossos pecados, ele nunca mais se lembra. Pastor Arley, mas o que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver com Jesus. Porque o próprio discípulo de Jesus, o nosso querido Joãozinho, ele diz o seguinte: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro que tira o pecado do mundo? Como é que é o nome dele? Jesus, o Filho de Deus, que nunca cometeu pecado nenhum. Agora, ele se oferece como uma única oferta. Por quem? Por nós pecadores. Eu e você não precisamos mais pagar pelo pecado como na velha aliança eles pagavam para poder levar uma oferta, e naquela oferta os pecados deles serem expiados. Agora não. Jesus, o sumo sacerdote, no livro de Hebreus, que é um livro riquíssimo, eu digo para vocês, como um livro de Hebreus. Que livro gostoso, que livro maravilhoso, que livro rico. E o autor de Hebreus, ele cita Jesus como esse cordeiro, como sumo sacerdote também, que tira o pecado do mundo. E eu quero fazer uma analogia com você, começando aqui por 3 analogias importantes. A primeira analogia que eu quero fazer com vocês, da vida de Jesus, do que Jesus faz para remover os nossos pecados, eu quero começar citando Efésios capítulo 5, versículo 2. Vamos lá, vamos ler juntos, fazendo favor, vocês me ajudam? 1, 2, 3. E andai como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como o quê? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deixa no telão, Catilene. Então aqui, o pecador na velha aliança, ele oferecia uma oferta. Certo ou errado? Certo. Agora, Jesus, o Filho de Deus, ele se oferece a si mesmo como oferta de sacrifício. Pastor Arley, por que não mais é necessário que nós façamos sacrifício? Por que nós não fazemos igual fazia antigamente? Por quê? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele nasceu vindo de mulher, da irmã Maria, e a irmã Maria teve Jesus, e Jesus então, ele se oferece. A Bíblia diz que Jesus, ele deu a sua vida como oferta. Então nós vamos aprender agora sobre esse sacrifício. Jesus como oferta, uma oferta perfeita. Era também oferecido uma oferta de cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, uma oferta que era feita no passado. E a Bíblia diz que agora vem Jesus como uma oferta extremamente importante, uma oferta que apagaria o pecado da humanidade de uma vez por todas. Todos os anos era necessário, na velha aliança, no Antigo Testamento, todos os anos era necessário que os pecadores daquela época levassem uma oferta para fazer um sacrifício. E dependendo do pecado, era um tipo de oferta, dependendo do pecado, era outro tipo de oferta. Agora não, Jesus ele vem oferecendo uma oferta perfeita, Robson,
Uma oferta perfeita, maravilhosa, cara. Uma oferta que não seria necessário mais fazer nenhum tipo de outra oferta. E a gente vai ver como que foi essa oferta em Hebreus 9, 12, 25 e 28. Põe no telão pra gente. E você em casa vai poder acompanhar também. Olha aí para você ver, cara. Hebreus 9, 12. E os versículos sequentes estão escritos assim. Vamos lá. 1, 2, 3. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez. Que isso, cara? Tendo obtido eterna. Que é isso, hein, velho? Vamos para o próximo, 14 agora eu acho. Versículo 25, né, irmã? 25, olha. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote. Olha, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Agora não era necessário mais isso. Agora não precisa de todos os anos ficar entrando. Jesus ofereceu uma única oferta. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Olha só, aos que aguardam para a Charamanaias. Então vocês estão entendendo aqui o negócio, cara? O que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Ele oferece um único sacrifício. Ah, pastor Arley, o que significa essa cruz aqui? Essa cruz vazia? O que importa isso aqui para a gente? Importa muita coisa. Porque foi numa cruz. Eu não sei se vocês sabiam, mas a vergonha de Jesus, ela foi muita. Uma pessoa que nunca tinha cometido crime nenhum. Em Gálatas 4:3 fala que maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro. Não porque a cruz é maldita, a cruz não é maldita. Jesus, ele se fez maldição. E porque ele se fez maldição, ele foi pendurado na cruz. Porque a cruz era uma pena de morte para aqueles que eram terríveis, para aqueles que eram exclusos pela sociedade, por aqueles que cometiam os piores crimes. E Jesus, em Filipenses capítulo 2, do versículo 7 ao 8, diz que Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele abriu mão da sua glória, para que ele pudesse, então, viver como um ser humano comum, como eu e você, como um ser humano com fraquezas, sujeitos às mesmas tentações. E Jesus não cometeu pecado nenhum. E Jesus, como não cometeu nenhum tipo de pecado, ele foi santo, perfeito. Mas a Bíblia diz que quando Pilatos olha para Jesus, que era um imperador romano de muito respeito naquela época, aquele imperador romano vira para Jesus e fala assim: não vejo nele crime algum. Não tinha nada para condenar Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele fez o quê? Ficou calado, boca fechada. Porque Jesus, ele tinha que passar pela morte. Porque a morte de Jesus simbolizava algo muito importante para nós: remoção de todo o lixo que azeda o nosso coração. O sacrifício é algo extremamente importante. E nós vamos ver como que funciona a superioridade dessa oferta. A oferta de Jesus, ela tem um valor excepcional. Ela tem um valor muito importante. E nós vamos ver nos versículos 10, 12 e 14 de Hebreus, que a menina vai pôr no telão lá. E olha só para você ver. Nessa vontade é que temos sido o quê? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Mediante a oferta do corpo de Jesus. Quantas vezes? Uma vez por todos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, fez o quê? Assentou-se à destra de Deus e está lá esperando para voltar. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo.
Pastor Arley, deixa eu falar um negócio para você. Eu não consigo parar de pecar. Pastor Arley, é muito difícil para mim, eu não consigo parar de pecar. Eu peco. Como que alguém que peca como eu pode ser santo? Eu não entendo isso, pastor Arley. Como que alguém que comete pecados ainda pode ser santo? Eu quero te responder isso daqui a pouco. Pastor Arley, eu não consigo entender, eu não me sinto santo, eu me sinto condenado. Eu, por mais que eu ando com Jesus, eu ainda continuo com aquela condenação. E a Bíblia diz, queridos, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para começo de conversa, você não tem que se sentir condenado, porque você está com Cristo. E nós estamos aprendendo aqui hoje como fazer para remover o peso da condenação e o peso do pecado. E você vai tomar posse dessa palavra e você nunca mais vai ser o mesmo. Primeira coisa que a expiação significa: sacrifício. Vocês entenderam que Jesus ele se ofereceu como sacrifício perfeito para tirar o pecado da nossa vida? Segunda coisa muito importante: propiciação. O primeiro foi sacrifício, o segundo é o que? Propiciação. Propiciação traz a ideia de cobrir o pecado, traz a ideia de Deus olhar para você e ver você como se você nunca tivesse cometido pecado nenhum. Vamos aprender isso? Pastor Arley, como? Eu já fiz tanta coisa errada, eu já prostituí. Pastor, eu já fiz tanta coisa errada, não sei o que você fez. Já fiz muitas coisas que desagradaram o coração de Deus, que eu até duvido que eu fiz. Mas é possível alguém que cometeu muitos pecados viver como se nunca tivesse cometido pecado nenhum. Vamos ver isso na Bíblia? Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês têm fé para isso? Então nós vamos aprender uma coisa. Hebreus 2,17. Vamos ler comigo. 1, 2, 3. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Fala assim: semelhante a mim. Jesus se tornou parecido, semelhante, passou pelas mesmas coisas que eu passo, para ser o que? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o que? Fazer o que? Pelos pecados do... Propiciação significa cobrir o pecado. Vocês estão entendendo? Ah, pastor Arley, o que significa essa bendita dessa palavra? Propiciação, cobrir o pecado, simples. Mas para que cobrir o pecado? Sabe por que cobrir o pecado? A Bíblia diz que Jesus, ele sendo rico, Deus é rico, ele só é dono de toda a terra, de todo o planeta, terra, do universo. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez, sendo rico, ele se fez o quê? Pobre. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar o quê? A cabeça, cara. Muitas vezes Jesus não tinha nem o que comer. Jesus, ele foi traído ou não foi? Passou pelo que você passa? Passou. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele morreu numa morte de cruz que foi terrível. E a Bíblia diz que Jesus, ele passou tudo o que nós passamos, como igreja, como pessoas, para que ele pudesse sentir na sua pele e ter misericórdia da sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não acha que Jesus teve vontade de matar aqueles soldados romanos quando ele estava no Getsemane? Não, tanto que ele virou e falou assim: olha, se eu quisesse, eu enviaria aqui legiões de anjos para acabar com vocês, soldados. Jesus também ficou nervoso. Você não fica nervoso igual eu, não? Eu fico. Jesus passou por tudo que você passa. A Bíblia diz que Jesus, ele sentiu na pele o que você sente, e por isso ele é misericordioso. Não é à toa que saiu da boca de Jesus assim: olha, não julgueis para que não sejais
julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, eu também julgarei a vós. Não é à toa que Jesus, ele sabe o que você passa. Não é à toa que Jesus, diante daquela mulher que foi pega lá em adultério e os homens queriam apedrejá-la, Jesus virou para aqueles caras e disse o seguinte: olha, se vocês são tão bons assim e não têm pecados, então joguem as pedras. O que aqueles homens fizeram? Jogaram as pedras no chão, porque todos eram pecadores. Jesus, ele sabe muito bem que eu e você somos passíveis de erros. E a Bíblia diz que Jesus, ele quer te tornar propício. Propício é o quê? Cobrir a sua vergonha. Pastor Arley, onde aconteceu a primeira propiciação? Simples. Mesmo quando o homem cometeu o pecado, Adão e Eva, eles andavam peladões no jardim do Éden. Aí eles cometeram o pecado. Deus fez o que para eles? Uma roupa para cobrir o pecado deles, a vergonha deles. Eles andavam livres, e quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. E foi o próprio Deus que providenciou roupas para cobrir a vergonha deles. O pecado traz vergonha, o pecado traz uma série de consequências, e Deus, ele precisa cobrir o nosso pecado. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós fiquemos próximos dele ou distantes? Próximos. Como? Romanos 5, versículo 1, traz algo importante. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, que relação tem a fé com a minha vida? Porque o pecado, ele precisa ser coberto por meio da fé. O que significa fé? Pastor Isabel, o que é fé? De forma mais prática, como a senhora explicaria uma fé? Esperar, saber que o impossível pode se tornar possível. Quando nós cometemos pecados, só existe uma coisa: existe um acusador chamado Satanás. Existe ou não existe? A Bíblia diz que quando nós cometemos pecados e nós usamos o sangue de Jesus para nos lavar desses pecados, nós confessamos o nosso pecado diante de Deus. Mesmo assim, muitas vezes, Satanás, o nosso acusador, fica jogando setas na nossa mente. Você é um pecador, seu pecado não foi perdoado, você precisa entender que você vai continuar nessa vida que você tem, você não vai vencer, você não vai sair dessa, o pecado que você cometeu é imundo, e que não sei o que, você viu, você cometeu um pecadão, mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus nos lava, os nossos pecados são cancelados, Ele nunca mais se lembra dos nossos pecados, e nós somos justificados por meio da fé. É quando você tem comunhão com a palavra. O apóstolo Paulo diz que o que é da carne é carne, mas o que é do espírito é espírito. Você é espiritual, e porque você é espiritual, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma missão muito importante na sua vida: te convencer do pecado e da justiça. O que é a justiça? Justiça é você entender que por mais pecador que você seja, o sangue de Jesus remove todo o lixo que existe dentro de você, e você vive a sua vida como se você nunca tivesse cometido pecado nenhum. Você acredita nisso? E por último, para eu encerrar, algo que estava escrito para Deus fazer. Os sacerdotes não conseguiram fazer isso. Os bodes e os cabritos não conseguiram fazer isso. Mas Jesus, ele consegue fazer uma coisa chamada reconciliação. Reconciliação é muito importante porque significa restaurar um relacionamento, restaurar uma amizade. Reconciliação é algo que para Deus tem muita importância. O pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus. Depois vocês leem Gênesis 3,15 para você ver.
O pecado, ele criou uma inimizade, criou uma distância entre Deus e o homem. E eu gostaria de mostrar para você, para a gente encerrar. Pedir os diáconos para já ficar no jeito. Vim aqui para frente que nós vamos orar e consagrar os elementos da ceia antes de distribuir. 2 Coríntios 5, 17 ao 21, para eu acabar esse culto hoje. E para a gente ir embora para comer pizza daqui a pouco. Vamos comer pizza, gente? Lá na sua casa. Você vai convidar todos nós para ir para lá. Está escrito assim, ó. Vamos ler junto esse texto? Pensa num texto forte esse aí, ó. 1, 2, 3. E assim, se alguém está em Cristo, fala assim, peraí, eu sou nova criatura, porque eu estou em Cristo, e eis que se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos o quê? Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Puxa vida, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não mais imputando aos homens as suas, meu Deus, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos, fala assim, eu sou embaixador em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é embaixador de Cristo. Como assim que eu sou embaixador de Cristo? O embaixador representa uma outra nação. Por exemplo, lá em Brasília existe um lugar chamado, tem uma região lá de Brasília, do estado de Brasília, que fica as embaixadas. Qualquer cidadão de qualquer nação que precisar resolver um problema, ele vai aonde? Na embaixada. Se tem um cidadão da Coreia do Norte, ele vai na embaixada da Coreia do Norte para resolver os problemas dele. Um dia a gente estava num determinado país e uma colega de viagem perdeu o passaporte. Naquele país que nós estávamos, o que aconteceu? Ela teve que ir na embaixada, e lá na embaixada eles entraram no sistema, imprimiram um novo passaporte para aquela colega, para que ela pudesse então dar continuidade naquela viagem. A Bíblia diz que você, como embaixador, é alguém muito importante, que todos os assuntos do céu aqui na terra, quem é que resolve? Fala assim, eu resolvo. Problemas aqui na terra relacionados a assuntos do céu, eu resolvo. Você tem autoridade. Por que que você tem autoridade? Porque você é cristão. E o que significa alguém que é cristão? Cristão é um pequeno Cristo. E o que Cristo fazia? Cristo, ele orava pelos outros, ele expulsava demônios, ele pregava a palavra, ele fazia o céu acontecer aqui na terra. Porque ele era profeta, ele era sacerdote, ele era rei, e você, como filho de Deus, é um profeta de Deus nessa terra. Por que, pastor Arley? Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor Arley, então, você está me explicando uma coisa. Eu estou te explicando que você nunca mais precisa ficar sentado na cadeira e não tomar Santa Ceia. Hoje eu quero que você entenda uma coisa: pecado confessado, pecado perdoado. Tem muito neguinho que fica sentado na cadeira e não toma ceia. Mas por quê? Porque não confessou o pecado. E quando você confessa o seu pecado, o pecado é perdoado imediatamente.
Jesus ele fez um sacrifício para que os seus pecados pudessem ser extirpados da sua vida. Jesus ele fez propiciação para que a sua vergonha fosse coberta. E Jesus ele também reconciliou você com o próprio Deus por meio do seu sacrifício, para que o seu pecado não tivesse mais domínio sobre você. E você pode hoje, em nome de Jesus, viver uma nova vida. Você hoje, no nome de Jesus, pode tomar uma decisão de permanecer firme no Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você ir no seu lugar, confessar os seus pecados serão lavados pelo sangue de Jesus. E você vai existir uma nova pessoa em você, uma nova criatura. E Jesus vai olhar para você e falar assim: filho, filha, eu não me lembro mais dos seus pecados. Qual foi o pecado mesmo que você cometeu? O que é que aconteceu? Eu já fiz o sacrifício por você. Eu já paguei para você. A oferta que era para você pagar, não precisa mais. Eu já paguei a oferta em seu lugar. É só isso. Mas é simples assim? É. Você tem que fazer uma coisa que hoje que Davi fez. Davi ele diz o seguinte: enquanto eu me calei diante dos meus pecados, a minha saúde se depauperou. Enquanto eu me calei diante dos meus pecados, os meus ossos, até os meus ossos se envelheceram. O pecado ele azeda, ele estraga, ele contamina. Mas a partir do momento que você entende que você é pecador e que você carece da glória de Deus, sabe o que você pode fazer? Remover esse pecado daí do seu lugar, confessando o seu pecado, dizendo para Deus: Deus, eu pequei. Deus, eu fiz aquilo que foi muito errado. Deus, eu cometi aquele outro pecado. Sou um pecador, Jesus, mas o Senhor ofereceu um sacrifício por mim, e eu quero pedir ao Senhor: tira esse pecado da minha vida e me torna aqui alguém novo por tua misericórdia. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos louvar essa canção, e com essa canção que nós vamos louvar, nós vamos declarar essa canção sobre a sua vida, pedindo para que você seja limpo. Declare essa canção. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Na nossa casa, quando acumulamos lixo, nós pegamos aquelas sacolas imundas, cheias de lixo, fedorento, podre, no dia e no horário que o caminhão da coleta passa, e colocamos do lado de fora da nossa casa, para que alguém possa passar e levar aquela sujeira. Hoje você está na casa do Senhor, você está no lugar correto. É aqui nesse lugar que Jesus te convida a de fazer uma coisa muito importante: identifique os lixos que estão no seu coração, identifique aquilo que está te atrapalhando, identifique aquilo que está escravizando a sua vida, identifique aquilo que está gerando bicho dentro de você, e faça uma coisa muito importante. Nós temos nojo do pecado muitas vezes, nós temos dificuldades de remover o pecado. Sozinhos nós não tiramos nenhuma sujeira de nós, mas você pode chamar o sumo sacerdote chamado Jesus. E esse sumo sacerdote chamado Jesus, ele vai colocar cada sujeira dentro de uma sacola e vai amarrar essa sacola e vai colocar para fora da sua vida. Basta você convidar, falar: Jesus, sumo sacerdote, eu quero convidar o Senhor, remova o pecado da minha vida, remova, Jesus, a imoralidade da minha vida, remova, Jesus, aquilo que me contamina, a mentira, remova, Jesus, da minha vida as palavras que são impuras, remova, Jesus, os pensamentos impuros, remova, Jesus, da minha vida o roubo, remova da minha vida, Senhor Jesus, tudo aquilo que me distrai longe da tua presença. Diga para o sumo sacerdote, diga para Jesus: Jesus, sozinho eu não consigo, pelo amor que o Senhor me tem, me ajuda, Senhor Jesus, a ser livre do pecado, esses pecados que me contaminam, esses pecados que criam uma inimizade entre mim e o Senhor. Queridos, o pecado ele distancia, o pecado ele apaga a nossa comunhão com Deus. Você pode aí na sua casa fazer essa oração, fala: Jesus, me ajuda, Jesus, remove da minha vida com o teu poderoso sangue. O sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus ele nos limpa. É muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo, fazendo uma análise desse contexto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse momento é um momento muito importante, é um momento de você verificar o seu coração. Ah, pastor Arley, eu já perdi a esperança comigo mesmo. Tem muitos anos que eu sou viciado em drogas, tem muitos anos que eu vivo a minha vida desse jeito. Meu chapa, para que você vai continuar vivendo a vida desse jeito? Eu não consigo. Um dia desses eu encontrei com um amigo, um colega na verdade. Ele é viciado em bebida alcoólica e fica pelas ruas. E ele virou para mim e falou assim: olha, cara, eu vou para a casa de recuperação. Eu falei: velho, melhor coisa que você faz. Ah, eu vou lá para a casa do pastor Kleber, eu conheço ele. Vai mesmo, você tem que ir, porque você sozinho não consegue. Ah, pastor Arley, eu já tentei tantas vezes, eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você: sozinho muitas vezes nós não conseguimos, mas nós temos nessa igreja células que você pode encaixar em uma célula. Você tem pastores nessa igreja que você pode aconselhar, e você não precisa ficar sozinho, você não está sozinho. Essa análise que você faz de dentro de você, ela é muito importante. Sozinho nós não conseguimos muitas vezes, mas com aconselhamento, com a ajuda de alguém, você pode. E o texto continua dizendo assim: examine-se, né? E aí depois fala assim: olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse momento é o momento de você pedir ao Senhor Jesus que lave você, lava o meu interior. Enquanto você faz essa oração de consciência, limpando o seu coração, eu quero orar
agradecendo aqui pela Santa Ceia. Tem mais pão e mais suco lá? Diáconos, tem mais pão e suco aí? Eu quero pedir para Dailton, dá uma força, porque senão vai demorar muito a entregar. Se não tiver mais diácono aí, Ronaldo, você mesmo, ajuda a servir. Senhor Jesus, nessa hora nós abençoamos o pão e o suco de uva. Esse pão que representa o corpo de Cristo, e esse sangue, esse suco que representa o sangue de Jesus. Nós oramos e declaramos que eles terão efeito sobre as nossas vidas, assim como o corpo de Cristo e assim como o sangue de Jesus. Nós tomamos posse e declaramos que esses elementos representam aqui nessa terra algo espiritual para as nossas vidas, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podem servir a igreja, por favor, de forma bem rápida. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Eu estou em Cristo Jesus e por isso sou uma nova criatura. As coisas antigas ficaram lá no passado e eis que tudo, a partir de hoje, se faz novo. De toda sorte que eu sou embaixador em o nome de Jesus, como se Deus exortasse por meu intermédio, em nome de Cristo, pois eu rogo
a reconciliação com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus. Vamos comer do pão e beber do cálice. Mas antes de você comer do pão e beber do cálice, eu quero dizer uma coisa para você. O pecado, ele traz culpa. Você se sente culpado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não carregue culpa para você. Seja livre, porque você tem o sangue de Jesus com você. Coma do pão e beba do cálice. Dia 17 e 18 de outubro está chegando, falta menos de um mês, mais ou menos, ou um pouco mais de um mês, não sei, é mais de um mês, né, que falta. Nós vamos ter aqui a conferência do Espírito Santo e vai ser uma grande bênção. Já temos confirmado a presença do pastor Sóstenes Mendes, que é uma grande bênção, um pastor que marcou muito, né, com o ministério de adoração de uma forma excepcional. Ele estará conosco, estamos confirmando também outras agendas que vão marcar a nossa vida. E em breve nós vamos entrar num processo de santificação com a igreja. Como que a gente santifica as nossas vidas? Nós vamos entrar em um processo de jejum e de oração. Vou marcar vigílias aqui na igreja de 10 à meia-noite. E nós vamos marcar também momentos de intercessão. Eu estou me organizando para passar para a igreja toda uma programação de jejum, de oração, de intercessão, de vigília, para nós clamarmos ao Espírito Santo para trazer algo novo para a igreja, né? Deus tem tirado coisas velhas e tem, né, trago coisas novas para o nosso coração, e nós precisamos ser marcados por uma experiência nova com o Espírito Santo. Então, você já fica aí atento, com o seu coração aberto, para que você experimente algo novo do Senhor. São coisas possíveis. Eu diria que o maior beneficiado de uma santificação, além da noiva de Cristo, é você mesmo. A noiva de Cristo, quando ela busca essa santificação, ela experimenta revelações profundas do coração de Deus, e eu te desafio a buscar essa santificação para a sua vida. Outra coisa importante, sábado que vem, né, nós vamos reestrear o nosso ministério de adolescentes com uma cara nova, né, com um novo tema, com um novo nome, chamado Geração no Caminho. E temos camisas que foram feitas e que vão chegar sexta-feira. E se você quiser uma camisa muito bonita, você pode comprar no cartão de crédito e dividir até 3 vezes se você quiser. Os adolescentes aí já estão ligados no que eu estou falando. E se você tiver filho adolescente, manda ele aqui para o sábado. Nós vamos ter uma programação muito legal, muito rica para eles, com palavra. Vamos ter um momento de descontração, algo bem legal para essa geração no caminho. Não vai chamar mais Radicais Livres, mas tem um novo nome, GC, ou Geração no Caminho. Então, vocês estão convidadíssimos aí, adolescentes e jovens,
que estão me assistindo agora, inclusive. Você quer ficar sentado ou em pé para orar? Do jeito que você quiser ficar. A Bíblia não fala que tem que ficar em pé nem sentado para orar, né? Mas tá bom. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, pela vida de cada um de nós que fomos ministrados também pelo Facebook e Instagram. Abençoe os dízimos, as ofertas que foram trazidas aqui ao altar. Que a paz do Senhor Jesus e que as bênçãos dos céus estejam sobre a tua igreja, amada e querida do Senhor. Que a igreja do Senhor Jesus possa ir para casa, na cobertura do teu poderoso sangue, em paz, em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vá em paz. Rogério.